Meus irmãos, boa noite. Boa noite, amém. É com muita alegria que eu recebo a oportunidade, de expor a palavra de Deus aos irmãos nessa noite. E já de cara eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, do versículo de número 9 até o versículo de número 11. E por favor, mantenha o texto bíblico aberto durante toda a ministração, que eu gostaria de meditar com você nessa noite, especificamente em cada palavra que Deus tem separado para nós aqui no texto. Amém? Mais uma vez, amém? Amém. Meus irmãos, no livro de Atos, no Novo Testamento, é uma narrativa impressionante. Como o próprio nome já diz, conta os atos dos apóstolos, as ações dos apóstolos pós a assunção de Cristo, mas marca também o nascimento da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos ela é uma coletânea não só da narrativa da igreja, mas de toda a construção pós-ressurreição de Cristo. E é com base em uma única coisa que o livro de Atos foi escrito. O livro de Atos tem como base um único princípio que formula toda a sua escrita, que é justamente o fato de que pregamos... Amém, meu irmão? Muito obrigado. De que pregamos com base em uma esperança. A esperança da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Toda a igreja, toda vez que evangelizamos, toda vez que nos esforçamos por missões, nós temos como base uma única razão. A esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Anunciamos o Evangelho, buscamos viver uma vida justa, tudo o que realizamos como igreja se encontra justamente nesse fundamento, de que Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja. O texto, diante de nós, situa-se logo após a ressurreição de Cristo. Cristo já havia sido crucificado, já havia retornado, já havia encontrado os discípulos e agora ele anuncia algo grandioso, a promessa de que ele retornaria. Vamos ler, por favor, o texto de Atos, que diz assim, a partir do verso 9: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. E assim, se encerramos essa passagem. Meus irmãos, Jesus ali já havia cumprido a sua missão. Ele já havia aparecido aos discípulos, já havia anunciado o Evangelho, já havia caminhado com eles, já havia ensinado eles acerca dos princípios que viria a acontecer. E o texto bíblico é claro ao narrar Jesus sendo assunto aos céus, sendo elevado às alturas, subindo para o encontro de Deus. Mas aqui não temos apenas um acontecimento histórico, mas uma construção profética que baseia toda a prática da igreja. Nós vivemos com essa esperança. Não é uma esperança vaga, não é uma mensagem vaga, mas sim uma possibilidade constante na vida da igreja de que Jesus Cristo retornará. Jesus Cristo vai voltar. E nesse marco tão histórico, tão decisivo, eu gostaria de propor um tema para você nessa noite. Jesus Cristo vai voltar. E agora? O que a gente faz com essa informação? O que a gente faz diante da certeza do retorno do Cristo? O que a gente faz diante da certeza de que Jesus Cristo retornará? E perceba, ele não voltará mais como um cordeiro que se prepara para o matadouro, porque ele já cumpriu isso na cruz. Cristo não retornará como alguém que passará por uma cruz, que remirá os nossos pecados, que salvará o povo. Cristo aparece na sua segunda vinda como um juiz que trará juízo sobre todas as pessoas e sobre todas as coisas. O retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo, não é uma segunda vinda como foi a primeira, andando entre os homens, caminhando entre nós para remir os nossos pecados, mas na segunda vinda de Cristo, ele retorna como um juiz que trará juízo sobre todas as coisas. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 11, diz assim:
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Significa que o próprio Cristo retornará, não para remir os nossos pecados, não para nos justificar, não para nos colocar em uma posição de filhos e salvos, mas para levar a Igreja Santa que foi eleita desde a fundação do mundo. Perceba, Cristo espera, na sua segunda vinda, nos encontrar como partes de uma igreja que é santa, eleita e imaculada. Nós não seremos encontrados na segunda vinda de Cristo com a intenção de sermos salvos dos nossos próprios pecados, porque esse tempo já foi. Cristo já nos perdoou na cruz. O sangue de Cristo já foi derramado para que eu e você pudéssemos encontrar salvação. Na segunda vinda, Cristo aparece como o juiz, como aquele que avalia a nossa vida desde o começo até o seu fim, com a intenção de nos julgar por toda a obra que cometemos e fazemos. Perceba, em Mateus, capítulo 25, verso 31 a 32, ele diz: quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, se assentará em seu trono de glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele virá no aprisco da sua igreja, no celeiro da sua igreja, e separará aqueles que foram fiéis, aqueles que permaneceram, aqueles que se encontraram em santidade com a igreja de Cristo. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que a fé, ela tem sido vilipendiada. Vivemos um tempo em que os crentes não têm se importado com um bom testemunho, um tempo em que a fé é algo pacificado, distante. Vivemos muitas vezes de qualquer forma, sem se preocupar com a santidade. Mas eu pergunto a você agora, Cristo retornará. E o que você vai fazer? O que você já está fazendo? Como você tem vivido? O retorno de Cristo, como estabeleci muito bem aqui, não é um retorno para remir os nossos pecados, porque a oportunidade de remissão é agora. Não é um retorno para nos salvar dos nossos pecados, porque a oportunidade de sermos salvos é agora. É um retorno para trazer juízo. Meus irmãos, o texto bíblico deixa claro que a segunda vinda de Cristo será um evento cósmico. Será um momento em que Jesus retornará para trazer juízo sobre todas as coisas, e sim, cada um segundo as suas santas obras. Mas Ele espera nos encontrar como parte, primeiro, de uma comunhão. Ninguém pode ser salvo se não fizer parte da igreja de Cristo. Ninguém pode ser salvo. Yuri, mas e aquele irmão, aquele conhecido amigo meu? Gente boa pra caramba. Colega, ajuda os pobres. Uma pessoa boa. Mas ele tem uma dificuldade com ir à igreja. Ele tem uma dificuldade com viver uma vida de igreja. Ele tem uma dificuldade de amar o irmão. Ele tem uma dificuldade de perdoar. Ele tem uma dificuldade de ser misericordioso com os outros. E eu digo a você, se essa pessoa não se arrepender, não se restaurar a comunhão com a igreja de Cristo, não haverá espaço para a salvação. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 27, se eu me recordo bem, diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Isso significa, meus irmãos, que não pode haver separação do corpo, não pode haver separação entre as partes, e se não pertencermos ao corpo como um todo, não seremos salvos no dia de Cristo. Precisamos manter a comunhão com a igreja. Por isso que é tão importante buscarmos aqueles que estão fora do corpo de Cristo. Buscar aqueles que por qualquer razão se desviaram da igreja de Cristo. E quando Ele retornar, Ele espera que o nosso trabalho tenha sido feito, que tenhamos cuidados um dos outros, que cada um de nós tenha prestado atenção quando um se desviou, quando um fraquejou na fé, que cada um de nós tenha prestado atenção quando o amor começou a se esfriar, quando a comunhão começou a se distanciar, quando um irmão, por qualquer razão que seja, começou a caminhar por caminhos diferentes daquele do Evangelho. Cristo retornará e espera encontrar a sua igreja em perfeita comunhão. A comunhão, ela não é algo que pode ser vilipendiada, que pode ser simplesmente trocada ou esquecida. A comunhão, ela é o laço mais único e permanente da igreja. E quando não preservamos a comunhão, quando não nos aproximamos corretamente de cada um dos irmãos,
a igreja deixa de caminhar como deveria. E deixa de ser a igreja de Cristo. E passa a ser apenas um evento qualquer. Desde o início, Cristo confiou aos apóstolos a missão de edificar e de espalhar o Evangelho. E é incompatível, irmãos, em pensar em alguém que afirma crer em Jesus, que afirma acreditar no nosso Deus, mas não pertence à igreja de Cristo, mas não faz nenhum esforço para estar no meio dos irmãos. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é complicado, mas essa comunhão é cobrada de nós. Esse amor é cobrado de nós. Esse zelo pelo próximo é cobrado de nós. E perceba, não se trata de denominação, não se trata de placa na frente da igreja. Um irmão pode ser batista, o outro assembleano, o outro presbiteriano, mas no fim todos nós devemos pertencer à igreja de Cristo. Devemos ser zelosos pela igreja de Cristo. Uma segunda questão, meus irmãos, é a santidade. Como a santidade é cobrada diante de nós. Na segunda vinda de Cristo, ele espera encontrar a sua igreja imaculada. E imaculada significa dizer sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhum toque estranho àquele corpo. Irmãos, o pecado, ele nos manchou. Todos nós já nascemos condenados, já nascemos distantes do reino de Deus. Todos nós nascemos completamente depravados em nossos pecados e distantes da glória de Deus. Mas Cristo nos restaurou. Ele nos restaurou de tal forma que abriu a todo homem a oportunidade de ser salvo, não pelo mérito das suas ações, mas pelo mérito da cruz de Cristo. E quando crucificado, ele abriu a oportunidade para que eu e você pudéssemos viver uma vida de santidade, não pelo nosso mérito, não pela nossa capacidade, mas pela capacidade do sangue de Cristo de limpar toda a mancha de pecado que havia na nossa alma. A palavra de Deus em Hebreus diz: segue a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Isso significa que se você não zelar pela sua própria santidade, se você não buscar ser santo todos os dias da sua vida, se você não procurar a santidade de Deus e seguir tudo aquilo que Deus tem como instituição para você, você não será encontrado no dia de Cristo como um amigo de Deus, mas sim como um inimigo. Você não será lembrado na segunda vinda de Cristo como um filho de Deus, mas sim como um filho do diabo. Deus espera que os seus filhos respeitem e sigam todas as suas ordens. E por isso devemos buscar a santidade. A santidade é a marca de todo filho de Deus. A santidade é a marca de todo aquele que realmente acredita em Deus. Porque é pela obra da santidade que somos restaurados. Yuri, mas eu tenho uma dificuldade com certos pecados. Eu tenho uma dificuldade com certos hábitos. Eu tenho uma dificuldade com o amor ao próximo, ou mesmo com pecados específicos, e eu garanto a você que há força suficiente em Cristo para remover todo o pecado da sua vida. Continuando, ele encontra a sua igreja no estado santo, apronta para ser arrebatada e levada aos céus. E eu pergunto a você mais uma vez, como você está agora diante de Deus? Será que você tem conseguido manter uma comunhão na igreja de Cristo? Será que você tem conseguido praticar a santidade de Deus em todos os seus dons? Uma vez eu fui numa igreja, fui pregar lá, fui conversar com os irmãos e perguntei assim: meus irmãos, quantos de vocês já oraram pedindo autocontrole na vida? Ninguém orou pedindo autocontrole na vida, porque não é uma oração comum que fazemos. E muitas vezes nós nos esquecemos de orar por aquilo que é frívolo na nossa vida porque não nos preocupamos com os detalhes. O problema é que o nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus está preocupado com cada detalhe da sua vida, com cada momento da sua vida, desde a roupa que você usa, do jeito que você fala, com a forma como você se comporta, inclusive no seu trabalho. Deus está preocupado com a sua santidade. Portanto, meus irmãos, a santidade não é uma opção, um detalhe secundário. Ele é uma condição para que sejamos verdadeiramente salvos, verdadeiramente considerados parte da igreja. E, meus irmãos, quando falamos da segunda vinda, não podemos nos limitar à comunhão com a igreja ou à prática da santidade. Há uma dimensão individual que todos nós precisamos prestar atenção. Porque a segunda vinda, embora seja um evento cósmico, o arrebatamento, o apocalipse, como está narrado lá,
Existe uma segunda vinda que é individual, que pode vir sobre qualquer um de nós, nesse exato momento. Embora exista uma segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, o evento cósmico, aquele que levará toda a igreja, Cristo pode retornar para você nessa noite. Você pode ir dormir no final da noite e não acordar amanhã. Você pode sair daqui da porta da igreja, passar mal e não voltar. Há uma segunda vinda que é cósmica, mas há uma segunda vinda que pode acontecer a qualquer momento. E é a respeito da segunda vinda de Cristo que devemos estar preparados, seja ela no evento escatológico, quando Ele levar a sua igreja, seja quando você simplesmente deixar de respirar porque a sua vida acabou. E para os dois você precisa estar preparado. Você não pode tratar com frivolidade a sua vida, com demasia, mas pelo contrário, você precisa zelar a todo momento pela sua própria vida, porque você prestará conta de cada um dos seus momentos diante de Deus. De cada um deles. E, meus irmãos, toda a Escritura divinamente inspirada, ela serve justamente para nos preparar para esse momento. Para nos preparar para quando estivermos diante de Deus, sejamos encontrados como filhos santos e irrepreensíveis. Eu faço uma pergunta dura para você. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas? Não é incomum, irmãos, encontrarmos em bancos de igreja crentes com 5, 10, 15, 20, 40 anos de igreja que nunca leu a Bíblia inteira, de capa a capa. Se eu perguntar quais são os ensinamentos de Cristo, a pessoa não sabe. Se eu perguntar quais são os dons espirituais, a pessoa não sabe. E eu pergunto a você, se você não sabe qual é o ensinamento de Cristo, como você o segue? Se você não sabe quais são os mandamentos de Deus para a sua vida, como você o segue? Se você não sabe o que Cristo cobra de você, como você segue Ele? Isso é duro, mas é uma realidade. Não conhecemos, às vezes, a palavra do nosso próprio Deus e dizemos amá-lo? Não conhecemos, às vezes, os ensinamentos, os mandamentos do próprio Deus e dizemos amá-lo? O convite que eu faço para você nessa noite é um convite à santidade. É um convite a seguir, de fato, aquilo que Deus espera de cada um de nós. Ah, Yuri, mas eu tenho dificuldade com ler a Bíblia. Passe a não ter. Passe a ler, passe a se esforçar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Você só pode ser santo se conhece aquilo que está escrito. Você só pode ser santo uma vez que se apega àquilo que está escrito. Yuri, mas eu não sei ler, então escute quem narra a Escritura. Eu digo a você, só pode haver salvação para aquele que acredita em Deus, para aquele que segue a Deus e para aquele que ama a Deus. E nós só amamos a Deus quando conhecemos de verdade, quando nos aproximamos da sua palavra, quando vivemos a sua palavra. Vou te dar um outro exemplo ainda mais duro. Como ele vai educar o seu próprio filho se ele mesmo não sabe qual é o caminho do Senhor? Como um pai educa um próprio filho se ele não sabe o que está escrito na palavra de Deus? Como damos testemunho de Deus se não conhecemos aquilo que está escrito na sua palavra? Não damos. Vivemos um evangelho de práticas, de tradições, de ensino, de hábitos, mas poucos são os que de fato conhecem o texto. Então o meu apelo para você nessa noite é o seguinte: Cristo retornará. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser durante a sua noite. E como você está diante de Deus? Você será encontrado diante de Deus imaculado, santo, como alguém que buscou de fato a santidade? Ou você será encontrado diante de Deus como um filho do diabo, que veio à igreja de domingo a domingo, mas não foi capaz de amar o Senhor ao ponto de dar o correto testemunho? Mas não foi capaz de amar ao Senhor ao ponto de se sacrificar como Cristo espera de cada um de nós? Como você será encontrado no dia de Cristo? E a minha mensagem, ela não tem a intenção de ser dura, mas ela tem a intenção de ser esperançosa. Porque há uma saída para todos nós. Porque há uma oportunidade para todos nós. Porque há um amor para todos nós, e esse é o amor de Deus. O amor de Deus não se esconde, não se omite, não se limita. Ele nos alcança mesmo quando estamos afundados no pecado. Mesmo quando estamos distantes de Deus, distantes da glória do Senhor. E esse amor te dá uma segunda chance. E esse amor
te dá uma nova oportunidade de ser salvo. E eu quero encerrar a minha participação dizendo: Cristo retornará, o nosso Senhor retornará, e Ele quer encontrar você. Ele quer que você faça parte da igreja dele. Ele quer que você faça parte do amor dele. Ele quer ser o Senhor sobre a sua vida. E Ele te dá essa oportunidade. O problema é que, por vezes, trocamos Deus, igual Judas, por 30 moedas de prata. Só que, por vezes, trocamos Deus não como Judas, mas trocamos Deus por uma novela, trocamos Deus por hábitos, trocamos Deus por programações diversas, pelo futebol de domingo, ou pelo futebol de sexta, pelo futebol de quarta. Trocamos Deus por várias coisas. E ainda temos a coragem, às vezes, de julgar Judas, porque pelo menos foi por 30 moedas de prata. Alguns de nós trocam Deus por outras coisas menores. Irmãos, há salvação. E Ele quer nos salvar. Existe o amor. E podemos fazer parte desse amor. Amém? Quero encerrar a minha participação nessa noite, lendo mais uma vez o texto com vocês, que diz assim, especialmente o versículo 11, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Amém? Do modo como o viste subir, nós o veremos retornar. E essa é a nossa esperança. É por isso que vamos à igreja, é por isso que evangelizamos, é por isso que damos testemunho, porque acreditamos que Ele retornará. Amém? Passa a palavra para o irmão. Deus continue a abençoar a vida do nosso irmão Yuri, sempre que ele continue sendo instrumento nas mãos do Senhor. É grande prazer e alegria, né, ouvir o Yuri. Crescemos juntos, da mesma idade, entramos no seminário na mesma época, e é grande alegria e prazer